O que faria se sua filha desaparecesse? E se sua história fosse repleta de mentiras, contradições e silêncio? Em 2008, o desaparecimento da pequena Kaylee Anthony abalou os Estados Unidos. E quando os olhos se voltaram para a mãe Casey Anthony, uma nova pergunta surgiu. O que é mais assustador? Uma mãe tirar a vida da própria filha ou uma mãe inocente que o país todo condenou? Este foi um dos julgamentos mais controversos da história americana. O caso que fez o mundo inteiro se perguntar: será que houve justiça? Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer a história da mãe mais odiada dos Estados Unidos. Gente, como vocês podem ver, estou num cenário novo. O que vocês acharam? Conte, me deixa aqui nos comentários pra mim. Gente, eu ia montar um cenário pra mim lá na minha kitnet. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro a kitnet, o antes e o depois de uma kitnet que tem aqui no terreno da casa dos meus pais, né? Que foi o meu quarto quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. E depois se transformou numa kitnet, eu cheguei a morar lá. Tem um vídeo legal aqui no meu canal, que bastante gente vem pro meu canal através dele, porque ficou muito bom, assim, o jeito que eu dei num quarto, gente. Virar quarto, banheiro, cozinha, tudo junto. E lá, além de morar, eu gravava ainda pro canal. Bom, mas aí a minha mãe se mudou, e aí eu vim pra casa mesmo aqui dos meus pais. E essa kitnet ficou vazia e eu decidi fazer um estúdio lá. Mas a pessoa, entendeu? Ficou sem ideias. E lá eu tava gravando naquele cenário de ter uma iluminação assim arredondada. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tava gravando dessa forma, com a iluminação, só sentando no sofá e boa. Mas aí eu pensei em uma decoração, tava pensando já, enfim. E até cheguei a comprar ao menos a fita zebrada pra pôr atrás, que era a minha intenção. Vou deixar uma foto aqui do que eu imaginei lá pra esse estúdio, tá? E aí, então, ficaria assim, que é com a fita zebrada e com a foto de 2 livros que são muito icônicos pro True Crime, né? E lá, tudo ficaria montado, já seria mais fácil. É sentar, gravar, levantar e ir embora. Mas, olhando aqui pra sala da minha casa, pra esse canto da sala da minha casa, eu gostei bastante. Então, não sei, vamos ver na hora que eu for editar isso, eu vou gostar. Depois eu vou gravar um vídeo, talvez com um outro cenário, não sei. E aí eu penso e decido pra deixar alguma coisa fixa aqui pro canal. Porque de fixo nesse canal não tem nada, né? Nem os dias de postagem. Porque falei que ia ter vídeo toda terça, meio-dia. Está tendo? Não. Tem justificativa? Como sempre. Gente, eu adotei 2 filhotes, porque eles não são adultos. Eu fui enganada. Enfim, eu pensei que eles já estavam ali passando da juventude para a vida adulta, mas eles estão, na verdade, passando da infância para a juventude. E eu adotei eles. E, gente, eles viraram minha vida de ponta cabeça. Porque eles são filhotes ainda, num novo lugar, e destruíram tudo. Então, me dá muito trabalho. Eu chego, eu tenho que limpar muita coisa. Tenho que limpar quintal, tenho que cuidar deles, tenho que levar pra passear. Coisas de vida normal de quem tem pet. E muito pior, né? Tem muitas pessoas que gravam e tem filhos, tem família, e tem um monte de coisa. Mas pro meu universo, isso foi um pouquinho demais. Eu não tô conseguindo dar conta de tudo que eu tinha me proposto. Mas é isso. Eu estou me adaptando com eles. E vou ver se eu consigo deixar a foto deles aqui pra vocês conhecerem. Thor. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Que famoso. Olha como ele toca violão, Gi. Porque não dá pra tirar foto, eles não param, né? Aí tem o maior, que o nome dele lá com a antiga dona era Thanos, mas ele não se identifica como Thanos, nunca se identificou desde que ele chegou aqui em casa. Você pode berrar Thanos 5 vezes, 10 vezes, 10 mil vezes, ele não te olha, mas se você falar Thor, ele olha. Então ele era um Thanos que se identifica como Thor. Ele, né, decidiu trocar de deus aí, acho que o Thanos é um deus também, né? Sei lá, não entendo essas coisas. Enfim, e o outro pequenininho terrorista, ele era chamado de Beco. Não, de Baco. Não, ele era chamado de Baca. Baco. Baque? Beco? Ai, gente, nem lembro o nome. De verdade, mas a gente acabou fazendo uma associação, um nome feio. Tipo,
Beck, sei lá, eu não me lembro o nome direito, enfim, mas eu já não tinha intenção dele que ele ficasse com esse nome, né? Eu tinha intenção de mudar. O Thanos não, mas como ele não se identifica, eu vou chamar ele de Thor. E o pequenininho, o nome dele é Boomer, porque é o nome do meu primeiro cachorro que eu tive na minha vida. E ele tem carinha de velho, gente. Todo mundo que conhece ele fala que ele é feinho e que ele tem cara de velhinho, mas pelo que eu entendi, ele é filhote ainda, até pela dentição deles dá pra ver que ele é bem novinho. E eu brinco que ele é da geração Boomer, porque ele tem a carinha mais velha. Meu pai foi, acho que o último da geração Boomer, nasceu em 64. Então, por ele ter carinha de velhinho, ele vai ser o Boomer. Então, agora somos 3 aqui. Eu, o Boomer e o Thor. Essa é a minha família. E dando um gancho aqui pra, pelo menos, começar a nossa história impressionante de hoje, apresentei a minha família pra vocês e a história de hoje é sobre uma família... sobre a família Anthony, e aí eu vou trazer todos os casos pra vocês e o porquê dessa mãe ter se tornado a mãe mais odiada dos Estados Unidos. Casey Mary Anthony nasceu em 19 de março de 1986. Ela vivia na Flórida, nos Estados Unidos, com seus pais, George e Cindy Anthony. No auge dos seus 19 anos, Casey tinha uma vida social agitada. Saía todas as noites com seus amigos para festas, baladas e noites regadas a álcool e drogas. Nesta época, sua única preocupação era se divertir. Então, né, gente, na nossa tradicional família americana, já temos aí 3 personagens, né? O pai, que se chama George, a mãe, que se chama Cindy, e esse casal tiveram uma filha chamada Casey. Então, a Casey já não era mais aí tão adolescente, já estava com seus 19 anos, mas eles viviam, assim, em conflito com a Casey, porque ela não queria fazer o que os pais queriam, né? Os pais queriam que ela desse um rumo na vida, que parasse de tanto em baladas, que começasse a se preocupar com o futuro. E a Casey não, ela queria aproveitar ao máximo tudo, assim, enfim, coisa de juventude. E tudo piorou ainda mais no relacionamento deles quando a Casey aparece grávida. Sim, gente, a Casey ficou grávida aos seus 19 anos, no auge dessa vida bagunçada, e ela nunca falou quem é o pai dessa criança. Então, você imagina, né? Imagina sua filha chegar pra você, ela tem 19 anos, depende financeiramente de você, enfim, só quer saber de balada, chega falando que tá grávida e não quer contar quem é o pai da criança, sabe? Então, eu imagino que para os pais foi algo bem difícil, bem complicado. E aí, foi a primeira coisa que ela pensou? Vou tirar a criança. Mas os pais foram super contra, eles falaram, não, agora que tá feito, a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar. Não faça isso, que vamos estar do seu lado. Então, ela segue com a gravidez e os pais dando todo esse suporte para ela. E foi aí que em 9 de agosto de 2005, Casey deu à luz a uma linda menina chamada Kaylee. A criança era muito amada pelos avós, que a consideravam o raio de sol da família. Os Anthony, gente, eram vistos assim como aquela tradicional família americana, sabe? Família margarina, que a gente chama aqui no Brasil. Mas por trás dessa fachada aí, era algo muito turbulento. E com o nascimento da neta, eles, lógico, permaneciam naquela pose de boa família, mas por trás disso tudo, gente, era uma família com muito conflito. Por quê? A Casey, ali pros pais, ela fazia a versão boa moça, que cuidava da filhinha, e aí os vizinhos notavam e todo mundo percebia que ela era uma boa mãe, uma boa filha, pais maravilhosos, tudo certo. Mas à noite ela se transformava e aí continuou indo para baladas, continuou curtindo a vida, doidado, e seus pais é quem ficavam com a sua filha enquanto ela ia fazer isso. Então, assim, ela tinha essa espécie de vida dupla, sabe? Essa vida dupla, obviamente, não estava agradando aos pais dela. Então, em 16 de junho de 2008, a Kaylee decide sair da casa dos pais e ir morar sozinha com a filha. Sério, gente, já é tão difícil com o suporte dos pais, imagina sem o suporte dos pais. Não sei, enfim, porque cargas d'água, mas ela queria o quê? A liberdade, o tal da liberdade que ela não tinha com os pais. Então ela faz isso, pega as coisinhas dela e ó, se muda. E a partir daquele momento, né, os pais da Kaylee, que são os avós aí da Casey,
praticamente perderam contato com a neta, infelizmente. Isso pra eles foi algo que eles sentiram muito, porque eles viam a menina ali diariamente e de repente nem se encontrar mais com a menina eles se encontravam. Eles só se falavam por ligação, eles nunca conseguiam marcar de ver a criança e, enfim, eles estavam muito mal, muito tristes com tudo isso e a Casey desapareceu também da vida deles. Malemar se falavam por telefone. Lembrando que nessa época a Kaylee, gente, estava com 3 anos e a Casey deveria estar com seus 21 anos. Então ela já era maior de idade, né? 22 anos, acredito. Ela já era maior, ela já podia fazer aquilo. Mas a menina só tinha 3 anos e uma criança de 3 anos demanda cuidados e atenção. E a Cindy, né, que é a mãe da Casey, ela ligava todos os dias para tentar falar com a neta. E a partir de um determinado momento, a Kaylee começou a não deixar mais a mãe dela falar com a neta. Então, cada vez que a mãe dela ligava, ela falava que ela estava no banho, que a criança estava comendo, que a criança estava brincando, que a criança estava não sei aonde. Então, a partir de um determinado momento, a Cindy e o George, eles perdem o contato com a Kaylee completamente. E a Casey só dando aí essas desculpas, falando que sempre que a menina não tava. Mas chega uma hora, gente, não tem como. Se você liga, daqui 10 minutos você liga, daqui 20 minutos você liga, daqui 1 hora você liga, e nunca você consegue falar com uma criança de 3 anos, que não tem nem como sair na rua sozinho, é que alguma coisa aconteceu. E aí, o que a Casey diz pros pais? Ela disse pros pais que ela contratou uma babá, e ela falou que essa babá se chamava Zeinada Gonzalez, mas ela era chamada de Zene, e que essa Zene era uma pessoa maravilhosa, fantástica com crianças, e que ela tinha contratado a babá. Então, boa parte do tempo, a Kaylee ficava com essa babá. Então, agora, a desculpa que ela dava pra Kaylee não estar ali, era porque tava com essa babá, e que era uma babá de super confiança, que tava tudo bem, que tava tudo certo. Mesmo assim, gente, com o passar do tempo, os avós ficaram ainda mais preocupados, porque quem que é essa daí? Quem que é essa babá? Da onde você conheceu? E eles queriam ver a menina, queriam saber se a menina estava em segurança. E, gente, me perdoa se eu falar os nomes errados, porque, ó, a mãe, a avó, no caso, a matriarca da família, sei lá como é que fala, a mais velha é a Cindy. A Cindy pariu a... Não pode falar pariu na internet, né? Tem gente que não gosta. Enfim... A Cindy, gente, deu a luz pra Casey e a Casey deu a luz a Kaylee, entendeu? Então, a mãe mais odiada é a Casey, porque, né, o que vai acontecer com a Kaylee. Deu pra entender? É um monte de nome, né? Com C, assim, aí confunde um pouco a minha cabeça. Aí, como eu tava meio que não entendendo os nomes, falei, deixa eu explicar, pra não ter confusão. Então, mas assim, gente, após 1 mês de desculpas, né, não tinha mais o que falar pros pais. Então aí, a dona Cindy e o seu Jorge decidiram ir lá na casa da filha pra ver como é que a neta estava. E aí, quando elas chegaram lá, a Kay estava com o namorado no sofá da casa, né, sem entender nada. Pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui? E os avós, né, os pais dela falando, cadê a Kaylee? Queremos ver a Kaylee. E a Casey, calma, gente, sem entender nada, eu tô aqui com meu namorado. Gente, mãe, eu tô aqui com meu namorado. E a Kaylee tá tudo bem com ela tá com a Zene, com a babá, não se preocupem, ela não tá aqui agora. Mas ela tá com a babá, que é uma pessoa que eu super confio, tá tudo bem, tá tudo certo. Os pais continuam mesmo assim, achando aquela situação muito estranha. E eles viram pra Casey e falam, me leva agora na casa dessa babá. A gente quer ver a Kaylee pessoalmente. E a Casey concorda. Ela entra no carro com os pais, começa a dar volta pela cidade, Os pais, então, cadê? Já chegou nessa casa, aonde essa tal Zene mora. E rodaram, até que finalmente a Casey desiste, né? Viu que os pais iriam continuar insistindo em achar a casa da tal babá. E ela decide falar a verdade. E qual era essa verdade, gente? A Casey disse que sim, existia a babá Zene, mas que a Zene tinha ido lá buscar a Kaylee há 1 mês atrás pra cuidar da criança na casa dela. Então ela buscou a menina, e a menina ia ficar na casa da própria babá. E que depois disso, ela nunca mais viu a Kaylee. Já fazia 1 mês que a menina estava desaparecida. Fazia 1 mês que essa tal babá, suposta babá, tinha ido buscar a criança na casa dela pra cuidar na própria casa
E a partir daquele dia, ela nunca mais viu a própria filha. E isso, gente, já se fazia um mês. Nisso, os pais dela, obviamente, viraram pra ela desesperados e falaram: por que você não chamou a polícia? E a Casey, gente, falou que não chamou a polícia porque ela estava fazendo as suas próprias investigações, que ela estava cuidando do assunto, que não era uma coisa que estava largada assim, sabe? Mas que ela optou por não chamar a polícia, porque iam falar que ela era uma péssima mãe, e ela estava ali investigando e logo ela ia descobrir o que aconteceu. Mas assim, gente, na hora que... assim, é só no fundo do desespero que faz alguém acreditar numa história dessa, sabe? Porque se uma babá aparece na porta da sua casa, você contrata alguém pra cuidar da sua filha, e a pessoa leva a sua filha por um mês, e você vivendo a sua vida normal, seus pais ligando pra falar com a neta, e você mentindo sobre onde a sua filha está, já dava pra supor que boa coisa não tinha acontecido. Sem acreditarem no que a filha dizia, em 15 de julho de 2008, a mãe de Casey, a Cindy, acionou a polícia. Outra coisa que a Cindy percebeu e contou pra polícia é que o carro da filha exalava um odor forte e nauseante, semelhante ao de um corpo em decomposição. Então aí é a Cindy que aciona a polícia. E olha isso, gente. Imagina, ela sentiu o cheiro no carro da filha, ela sentiu o cheiro ali no porta-malas de algo fétido que lembrava um corpo em decomposição. Eu ali já ficaria desesperada, acho que eu pegaria a menina e, sei lá, acho que socaria a menina, eu falo, cadê a minha neta? Mas enfim, ela aciona a polícia vai, já começa a cuidar do caso. E a primeira coisa que a polícia faz é o quê? A mesma coisa que os pais já tinham tentado fazer, que é ir atrás dessa tal Zene. Então eles vão atrás da Zene, tudo que a Casey falou, deu de informações, a polícia foi lá averigou tudo e viram que tudo era mentira, não tinha uma coisa que ela falava que era verdade, não tinha uma informação que ela falava que tinha consistência, que era verídica. Então a polícia começou a apertar ela porque eles perceberam que tinha algo de errado. Na época do desaparecimento, a Casey saía todas as noites, participava de concursos de beleza e até mesmo fez uma tatuagem escrita La Doce Vita, que significa aí a doce vida em italiano. E então, nesse um mês todo que a criança já estava desaparecida, ela estava vivendo normalmente. Ela estava indo em baladas, ela estava participando de concurso de beleza, ela estava fazendo tatuagem, ela estava namorando, ela estava vivendo normal, como se nada tivesse acontecido. E assim, tá quase parecendo que é uma patologia, porque uma outra coisa que a Casey mentia era sobre o trabalho dela. Ela falava pros pais, pro namorado, pros amigos, pra todo mundo, que ela trabalhava na Universal Studios. Mas pergunte se era verdade. Claro que não, né? Ela não trabalhava lá. E pra descobrir isso foi outra vergonha, porque, gente, eu não saberia onde enfiar a minha cara se eu tivesse no lugar dessa menina, porque a polícia pega ela, leva até a Universal Studios, chega lá e pergunta: essa menina trabalha aqui? Aí o pessoal fala: não trabalha aqui. Não, sério, imagina precisar você entrar no carro e ir, sabe? Contasse antes, falar: não, gente, não trabalho lá, mas ir até o lugar, sabe? Sei lá, enfim, acho que normal ela não é. Gente, a geladeira acabou de dar fazer um tum, sei lá o que aconteceu, acho que ela vai carregar um pouco, então se vocês estiverem ouvindo, desconsiderem, bora continuar. Acho que dá pra ouvir, né? Que agora parece que ligou o turbo. Vai decolar, minha filha? As investigações, gente, continuaram e eles foram periciar o carro. E lembra que eu falei que a mãe dela tinha falado que tinha cheiro de corpo em decomposição no carro? A Casey disse que ela, uns dias antes, ela tinha ido fazer um churrasco com os amigos e tinha derrubado sangue da carne que eles tinham levado no porta-malas, por isso que tinha aquele cheiro. Mas na investigação eles encontraram vestígios de carne humana e uma mecha de cabelo que era da Kaylee. Então, depois de tantas mentiras, de comportamentos suspeitos e de todas essas informações que eles conseguiram levantar, a Casey foi presa e esse caso foi amplamente divulgado nos Estados Unidos. Saiu em todos os canais de TV e a população foi pra rua. Todo mundo ficou muito revoltado com essa história. Como assim uma filha, né, de 3 anos desaparece e você vive normalmente por um mês? Então, comoveu os Estados Unidos. E aí, gente, que chega um momento tão triste da nossa história. Foi então aí, gente, que após 6 meses de procura, no dia 11 de dezembro de 2008, enquanto um medidor de serviços públicos fazia o seu trabalho, ele encontrou uma sacola plástica em um terreno que era uma espécie de bosque perto da casa dos Anthony, e dentro os restos mortais de uma criança, um crânio com fita adesiva cobrindo a boca. Era Caylee Anthony.
Imediatamente a polícia foi acionada, eles chegaram no local, constataram, né, que era os restos de uma criança. Já levaram para exame, mas eles já tinham muita certeza que era a Kaylee. E nesse momento os avós desabam porque eles ainda tinham esperanças de encontrar a Kaylee viva. E é feito os exames, é comprovado que realmente era a Kaylee. E nesse momento o mundo acabou para os avós dela. Mesmo fazendo exames, a causa da morte acabou ficando indeterminada. Os exames não conseguiram apontar exatamente. Mas como ela estava com aquela fita na boca, tudo levava a crer que era um homicídio. Então a Casey foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau e ela permaneceu presa até seu julgamento. Só depois de 3 anos, em 2011, que o julgamento aconteceu, trazendo outras polêmicas à tona. No histórico do computador da casa dos Anthony, foram encontradas pesquisas bizarras envolvendo como se fazer clorofórmio em casa e formas de se quebrar um pescoço. Gente, olha aí, parece que aparecendo uma reviravolta no caso. Nesse momento, então, 2 teorias foram criadas sobre aí o desaparecimento e morte da Kaylee Anthony. Na teoria da acusação, a culpa era da Casey, que ela era uma péssima mãe, que foi ela quem tinha feito aquilo, ela quem tirou a vida da própria filha. Ela deve ter feito alguma coisa ali sem querer, talvez, mas quando viu que a menina estava sem vida, pode ter se desesperado, colocou a menina num saco, colocou a menina lá no bosque. Enfim, eles deram essa justificativa e esse caminho para como as coisas aconteceram. Então, provavelmente, ela fez algo sem querer, que levou a Kaylee a perder a vida. Ela bota dentro de uma sacola e joga lá no bosque, perto da casa dos pais. Então, essa é a versão da acusação. Agora, gente, a versão da defesa da Casey, é bem chocante também. A teoria de defesa, gente, é montada em cima do quê? Do que a pessoa que está sendo acusada fala. Então, a teoria de defesa da Casey, ela disse aí que o que fez ela ir embora da casa dos pais e levar a filha dela é porque, desde que ela era criança, ela era abusada pelo próprio pai. E, quando ela viu a filha dela crescendo ali já com 3 anos, ela ficou com muito medo de que o mesmo que o pai dela fazia com ela, ele fizesse com a neta. Então, por conta disso, acusou o pai de abuso infantil contra ela. E por temer, então, que ocorresse mesmo com a filha, ela saiu da casa. E ela fala que, em momento algum, ela deixou de permitir que a Kaylee convivesse com os avós. Então, que a Kaylee ia frequentemente na casa dos avós, apesar de que ela tinha medo do pai fazer o mesmo com a neta, né? Mas a Kaylee ia na casa dos avós, sim. E que o que tinha acontecido é que a Kaylee tinha se afogado na piscina da casa dos avós. E naquele momento, o George viu aquilo, a neta se afogou na piscina, ele ficou muito desesperado. Ele pega, coloca a menina no saco, joga a menina no bosque e determina que nada aconteceu, que a família Margarina não vai perder o rótulo disso e que essa era a verdadeira história. Isso era o que de fato tinha acontecido. Então, olha aí, a versão da acusação e a versão da defesa são bem diferentes. E aí, sem provas físicas diretas, o júri enfrenta um dilema. Em 5 de julho de 2011, o júri declara Casey Anthony inocente das acusações de assassinato, abuso infantil e homicídio culposo, mas a considera culpada por 4 acusações de fornecer informações falsas à polícia. E por conta disso, Casey foi condenada a 4 anos de prisão com crédito por tempo já cumprido. A absolvição foi um choque. Pessoas protestavam nas ruas pedindo justiça por Kaylee. Este pedido virou um grito de guerra. Casey foi considerada inocente, mas foi condenada na opinião pública. Então, gente, a Casey, ela foi condenada somente a 4 anos, e essa condenação foi somente por conta das coisas que ela inventou, as mentiras que ela contou pra polícia, que fez a polícia ficar investigando coisas falsas. E ela foi condenada a 4 anos, mas ela já estava há 3 anos esperando o seu julgamento, então rapidinho ela já ia sair. Casey saiu da prisão em 17 de junho de 2011 e sumiu dos holofotes. Passou anos escondida. Em 2022, ela reaparece no documentário Casey Anthony, Where the Truth Lies. E nesse documentário, ela acusa o pai e fala que ele é o verdadeiro responsável pela morte da filha. Gente, eu não sei se eu falei o nome do documentário certo, eu gastei todo o meu inglês de centavos pra falar o nome, não sei se eu falei certo. O George Anthony, que é o pai aí, né, o avô da criança, sempre negou
obviamente, ele sempre negou, falou que não foi ele, que isso jamais aconteceu. E esse documentário dividiu bastante assim, a opinião pública. Muitos que antes, né, acreditavam fortemente que era a Casey, a culpada, ficaram assim um pouco em cima do muro, com essa nova história aí culpando agora o George. Mas, enfim. Em 2025, Casey Anthony entra no TikTok. Diz trabalhar como consultora jurídica, aparece sorrindo e natural, como se tudo tivesse ficado no passado. O público reage com raiva, choque e muitos ainda perguntam: onde está a justiça por Kaylee? Casey Anthony foi inocentada por um tribunal, mas condenada por uma nação. Até hoje, a morte da Kaylee permanece um enigma. A cada nova entrevista, um novo lado. Mas a verdade completa talvez nunca venha à tona. Mas me deixe saber aqui nos comentários se você acredita na versão da Casey, que foi o pai dela, ou se você acredita que não, que foi ela mesma que fez contra o ato, né, contra a própria filha. Mas o que a gente sabe é que a Kaylee Anthony, gente, ficou sem justiça pra, né, sua morte e sem uma explicação para o que aconteceu, como aconteceu, só simplesmente uma vida que se foi e que tão rápido quanto ela veio ao mundo, ela, pelos seus familiares, foi esquecida, porque todos seguiram e justiça mesmo nunca foi feita. Mas é isso, gente. Bora pros comentários. Curte o vídeo se você gostou. Me ajuda a engajar o canal, gente. Eu perdi todas as minhas horas assistidas, então eu perdi a monetização do meu canal. Então eu tô precisando muito das horas assistidas. Então no final desse vídeo aqui, ó, já vou estar deixando aqui um vídeo pra você assistir e a playlist completa com todas as histórias que eu já contei aqui no Histórias Impressionantes. E é isso. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo.